Ensinamento de quem você está trazendo? Autoridade, qual é o mestre que te ensinou, que te educou? Qual é a história que você tem para trazer esse ensinamento aqui? Quando eles questionam isso ali para Jesus, né? Quando os chefes dos sacerdotes, anciãos do povo questionam isso, eles estão fazendo algo que era correto, que os judeus realmente faziam, porque não podia qualquer pessoa chegar do nada e começar a ensinar, a educar o povo. Isso não podia ser feito. A pessoa ela tinha que ter uma formação, ela tinha que ter um preparo, ela tinha que ter uma vivência, ela tinha que ter uma autoridade delegada sobre a vida dela. Então ela tinha que ter vivido com um rabi, com um mestre, caminhado, sido educada, sido discípula dele, para aprender, para viver, para receber daquela educação, daquele ensinamento, para daí sim, quando esse rabi entendesse que ela estava preparada para ser também mestre, para também ensinar o povo, aí ela poderia ensinar, aí ela poderia se locomover até a sinagoga e ensinar o povo, até o templo e ensinar o povo. Do contrário, não podia. Então o questionamento deles era um questionamento correto, válido, com uma motivação errada, mas era um questionamento correto. Por isso que Jesus, ele não invalida a pergunta deles, mas ele responde com uma outra pergunta que mostra a motivação real daquela pergunta que eles fizeram. Porque eles não queriam, na verdade, saber qual autoridade era. Eles não estavam interessados realmente em saber se aquilo que Jesus estava falando realmente era verdadeiro ou falso. Na verdade, eles queriam pegar Jesus, eles queriam alguma forma de condenar Jesus, de prender Jesus. E aí Jesus responde falando ali de João Batista. E o interessante, eu vou só explicar aqui para vocês esse contexto, depois a gente já vai para a parábola, que eu quero focar mais nela. Mas o interessante é que Jesus, não é à toa que ele se refere ao batismo de João. Pode parecer meio aleatório ali, né? Mas o que tem a ver? Perguntou qual autoridade ele está falando, ele pergunta o batismo de João, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque João, se você pegar no começo ali dos evangelhos e ver como que foi o nascimento de João Batista, que era primo de Jesus, ele teve um nascimento completamente sobrenatural, né? Não foi só Jesus que teve um nascimento sobrenatural. João Batista também teve, e o nascimento sobrenatural de João Batista foi público. Como que foi? Vocês talvez conheçam a história, mas só. Zacarias, pai de João Batista, vê um anjo, enquanto ele ministrava, ele era sacerdote, ok? Zacarias era sacerdote, ele fazia parte da elite ali do templo de Israel. Ele era extremamente respeitado e conhecido por toda a liderança do povo de Israel, ok? É como se hoje, trazendo para o nosso contexto atual, é como se ele fosse um governante, um governador, ou um senador, sabe? Alguém respeitado e conhecido. Todo o povo conhecia ele. E aí ele estava ali no templo, ministrando, fazendo os serviços do templo, porque ele era sacerdote, e ele vê um anjo, e o anjo fala que ele teria um filho, que ele com a sua esposa teria um filho. E aí ele tem ali, ele fala o nome da criança, né? Zacarias ali meio que desacredita, e aí o anjo fala, olha, você vai ficar mudo até que essa criança nasça, como um sinal aí do que aconteceu ali no templo. E aí passa todo o tempo, ele fica mudo, ele perde a fala, passa todo o tempo, a esposa dele engravida, e ninguém entende nada, porque ele perdeu a fala, né, e vai. Aí depois chega no momento de João Batista nascer, eles estão ali questionando, conversando com a mãe dele, inclusive, sobre qual nome seria dado para a criança,
E aí eles vão perguntar para o pai, e o pai, eles queriam pôr o mesmo nome, né? E aí eles vão perguntar para o pai, e o pai, Zacarias escreve, ele vai se chamar João. E quando ele escreve isso, ele vai se chamar João, a língua dele desenrola, ele volta a falar, e diz o texto que todo o povo se espantou, se admirou muito por esses acontecimentos, desde a aparição do anjo, o fato dele ter ficado mudo, o fato dele voltar a falar quando ele disse que seria João, ou seja, quando ele executou o que o anjo disse. E diz o texto que eles indagavam, eles pensavam, eles perguntavam: o que será que vai ser esse menino? Quando eles perguntam isso é porque eles falaram: é um menino que veio diferente, ele veio com um propósito, Deus coordenou o nascimento dessa criança de uma forma muito especial. Esse era João Batista, que anos depois começou a pregar o arrependimento, dizendo que viria o Messias, que ele não era o Messias, e esse João Batista batizou Jesus. Então, quando Jesus questiona eles sobre o batismo de João Batista, é porque João Batista tinha sido declarado por Deus um nascimento sobrenatural diante de toda a elite de Israel. Vocês estão entendendo isso? Deus construiu o caminho do Messias, primeiro de tudo, para os líderes do povo. Os primeiros a saberem, que deveriam saber que Jesus era o Messias, eram os próprios líderes de Israel, por causa do que Deus fez com João Batista. Porque quando Jesus chega para ser batizado, ele batiza Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e acontece a manifestação da Trindade ali, todo aquele episódio do batismo de Jesus. Então, Deus, a primeira revelação do Messias, de quem verdadeiramente era Jesus, foi dada para os líderes de Israel, depois para o povo. Vocês estão entendendo? Só que eles não aceitaram, eles recusaram. E quando a gente fala assim que eles não aceitaram, eles recusaram, não é porque eles não sabiam, mas é porque eles decidiram recusar essa verdade, recusar isso que foi exposto diante deles. Estão entendendo? Eles decidiram, eles escolheram rejeitar a revelação de que Jesus era o Messias. Então, quando eles chegam ali para Jesus para perguntar com qual autoridade ele prega, eles já sabiam, eles já tinham conhecimento. Percebe a hipocrisia? Só que, irmãos, o que eu queria trazer hoje aqui para nós refletirmos é o que Jesus fala na sequência ali, mostra a forma como Jesus olhou tudo isso. Porque quando a gente vê todo esse contexto que eu trouxe, e a forma como eles chegam para abordar Jesus, se fosse você e eu, talvez nós agiríamos com raiva, com revolta, entende? Talvez a gente ia olhar com um olhar, não sei, talvez vingativo. Concordam? Só que Jesus, quando ele conta essa parábola que vem na sequência, ele mostra a forma como ele estava olhando para aquela situação. Ele fala a parábola, ele conta a história de 2 filhos. E aí ele fala que o primeiro filho ouviu do seu pai um comando, uma ordem para ir trabalhar na vinha. Mas esse filho disse que não queria ir. Depois ele se arrepende e vai. O segundo filho recebeu o mesmo comando, a mesma ordem do mesmo pai. E aí ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. E aí Jesus pergunta para eles, pros líderes: quem fez a vontade do Pai? Eles respondem: o primeiro filho. Ele falou: com certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando
antes de vós no reino de Deus. Note que, primeira coisa, eu quero destacar 3 pontos aqui, ok? Primeira coisa, Jesus não condenou aqueles líderes. Ele não disse que eles não tinham a possibilidade de voltar, de se arrepender, de ouvir, de seguir as palavras de vida eterna que ele estava entregando. A parábola mostra isso, porque o segundo filho, ele não fez o que o pai falou, mas quando Jesus explica ali no final, ele fala que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês. Então ainda era possível para eles entrarem. Amém? Vocês estão entendendo? Isso já nos mostra uma lição de como Jesus olha para aqueles que se opõem à verdade, para aqueles que se opõem a nós, para aqueles que se opõem à obra de Deus, para aqueles que se opõem à palavra de Deus, à verdade, à justiça, a tudo que nós entendemos pela palavra de Deus que é bom. Isso mostra que Jesus ele não olha com condenação. Isso vem em alinhamento, de acordo com um outro texto, uma outra passagem onde Jesus fala: eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Amém? Então, quando nós olhamos para uma pessoa e a gente fala: poxa, essa pessoa já ouviu, já recebeu, já falei, nossa, olha o que ela já viveu, olha o que ela passou, olha, a gente, humanamente, a gente tem uma tendência a chegar num momento e falar: não tem mais jeito. Mas não é dessa forma que Jesus olhava para aqueles líderes. Aqueles líderes, se fosse para olhar dessa forma, a pessoa que faria mais sentido olhar era para aqueles líderes. Porque eles, de todos, era o que mais deveria entender e seguir Jesus. Vocês estão entendendo? Porque eles eram os que mais tinham conhecimento bíblico, eles eram os que mais tinham conhecimento das Escrituras, das profecias, eles eram os que mais tinham proximidade com o templo, com o serviço do templo, com tudo que simbolizava a vinda de Jesus. Eles eram os que conheciam a história de Zacarias e de João Batista, e eles rejeitaram tanto a pregação de João Batista quanto a messianidade de Jesus. Mas Jesus olha para eles expondo a falsa motivação, expondo a corrupção, a hipocrisia, mas com amor. Desejando que eles se arrependam, desejando que eles sejam salvos, desejando que de alguma forma aquela dureza seja quebrada no coração deles. Estão entendendo? E eu gostaria que a gente pudesse, em cima disso, refletir um pouco, né? Talvez, não sei, talvez tenha alguém que eu decidi condenar no meu coração. Pode ser algum familiar, pode ser algum vizinho, pode ser algum colega de trabalho, pode ser alguma pessoa. Claro que eu não estou dizendo aqui que a gente precisa e deve conviver e estar perto de todo mundo, independente do que aconteça, tá? Não significa isso. Claro, você tentou falar, ajudar, teve oportunidades e foi rejeitado, você tem que sempre agir com o direcionamento de Deus, e Deus não fala o tempo todo com todo mundo. Tá? Jesus não curou todos os enfermos, Jesus não pregou para todas as pessoas, ok? Porque ele seguia o que Deus falava, ele pregava para quem Deus falava que era para pregar, ele curava quem Deus falava que era para curar. Amém? Então nós realmente, talvez não seja o momento daquela pessoa, talvez ela ainda precise colher mais algumas coisas, passar, viver mais algumas coisas, para ter estruturas quebradas, não sei, Deus sabe. Mas isso não nos dá o direito de condená-la no nosso coração.
E a gente mistura muito isso. Você quer um exemplo? Quantas vezes a gente, não lendo a Bíblia, a gente não condenou os fariseus e os líderes do povo? Não é verdade? Ou sou só eu? Ou o povo de Israel no deserto, né? A gente olha e fala, meu Deus, como que aquele povo podia ser tão duro de coração? Cara, olha as coisas que aconteciam, olha as coisas que acontecem na nossa vida. Olha de onde Deus nos tirou, olha os milagres e maravilhas que Deus faz na nossa vida e olha a dureza que ainda tem no nosso coração. Entende? Jesus, ele demonstrava o que a Bíblia fala que é o coração de Deus. Tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Demora. É longânimo. Dá muito tempo, dá muito espaço para se arrepender e se converter e voltar para Ele. Amém? Vocês estão entendendo? Além disso, um outro ponto, segundo ponto que eu queria destacar é que os líderes do povo, os sacerdotes, né, os anciãos ali do povo, eles possivelmente, muito provavelmente, eles não começaram a vida deles já com o coração duro, com o coração fechado, com o coração engessado, dessa forma que nós vemos ser exposto por Jesus aqui nessa passagem. Muito provavelmente eles tiveram, com certeza, momentos verdadeiros na presença de Deus. Momentos verdadeiros em comunhão com as Escrituras. Momentos verdadeiros de serem usados por Deus ensinando o povo. Tanto é que Jesus, em um determinado momento, vai falar, olha, os fariseus sigam as palavras deles, mas não viva como eles vivem. Parafraseando, amém? Por quê? Porque em algum momento eles permitiram que a confiança deles deixasse de ser com base na graça, na misericórdia, no favor de Deus para a vida deles, e passasse a ser naquilo que eles viveram, na experiência, na história deles. E é por isso que eles chegam questionando Jesus justamente nesse ponto. O que eles estão falando ali para Jesus, basicamente, é assim, olha, eu tenho uma história, eu tenho um currículo. Eu tenho um currículo. E você? Qual é o seu currículo? Isso demonstra uma estrutura de orgulho. Vocês estão entendendo? Uma estrutura de soberba, de orgulho. Eles estão chegando e falando, ó, eu posso ensinar. É como se eles estivessem falando isso, ó, eu posso sentar aqui no templo e ensinar o povo. Porque eu tenho história, eu tenho vivência. E você? Quem é você? Quando eles fazem isso, revela o coração fechado, mas perceba que isso, irmão, é uma coisa que pode acontecer, ou pode estar acontecendo, ou pode já ter acontecido comigo e com você. Eu posso muito bem vir aqui, ensinar vocês, posso muito bem cantar louvor, dar paz, abraçar vocês, conviver com vocês, e dentro do meu coração eu confiar e entender que eu sou filho de Deus, que eu sou alguma coisa com base no que eu vivi até hoje, com base na minha história. É uma diferença sutil, mas faz toda a diferença. Se em algum momento eu deixo de olhar para Deus e falar, é tudo pela graça dEle, é tudo pela misericórdia dEle, eu ainda não sou nada comparado a Ele. E tudo que aconteceu ou vai acontecer por meio dEle, e eu começo a olhar para mim
como se aquilo tudo fosse meu, não tem diferença nenhuma entre eu e esses fariseus. Entre mim e eles. Vocês estão entendendo? Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Esse segundo ponto, ele pode ser definido numa pergunta. Em qual autoridade eu confio? Na autoridade de Deus ou na minha? Entende? A pergunta de Jesus, se o batismo de João Batista era divino ou humano, coloca em xeque também a própria autoridade que aqueles líderes se gabavam sorrateiramente, por debaixo dos panos, na sua pergunta para Jesus. Não sei se vocês entenderam. Eles perguntam para ele, como eu falei, com que autoridade você prega? Porque eu tenho autoridade, eu tenho uma história. E aí quando Jesus fala, o batismo de João Batista era divino ou humano? Ali ele dá uma quebrada também nisso. A autoridade que vocês estão se exaltando e se gabando é humana. Vem de uma história, de uma coisa que vocês estão sustentando humanamente. Mas eu tenho um respaldo divino. Jesus, ele tinha um aval, uma confirmação do ministério dele, não só do homem, mas de Deus. Entende? Então, o segundo ponto é esse. Em qual autoridade eu confio? Na de Deus ou na minha? Porque em algum momento, volto a dizer, você pode ter deixado de confiar na autoridade de Deus para passar a confiar na sua autoridade. Para passar a confiar nos seus braços, no seu conhecimento, na sua força, na sua história, no que você já fez. Percebe? E o terceiro e último ponto, para a gente encerrar. Eu estou falando bem calminho, assim, acho que dá até mais sono, né? Terceiro e último ponto, para a gente encerrar. Quando ele fala do filho, ele fala ali do primeiro filho, o primeiro filho ele teve uma resposta rápida, que foi, eu não vou, eu não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi. E o segundo filho também teve uma resposta rápida, que foi, sim senhor, né, o protocolo, o que se esperava ouvir, só que ele não fez. Então, além de o que eu falar, a primeira resposta rápida que eu dou, ela não representar quem eu sou, mas sim o que eu faço na sequência, o terceiro ponto é justamente que você e eu temos nós, né, o ser humano, natureza de pecado, a gente tem uma facilidade, um dom, uma habilidade pecaminosa de fingir, de parecer, de encenar, entende? De encenar apenas para agradar, apenas para cumprir, para responder o que deve ser respondido, enquanto na verdade nós não paramos para realmente receber, absorver, mastigar aquilo e obedecer. É importante a gente entender isso. Nós temos esse gatilho. Então, se eu perguntar aqui para vocês, vamos seguir Jesus, vamos viver.
o nosso impulso é responder favoravelmente com aquilo. Vocês estão entendendo? Mas o que Jesus mostra também nessa parábola é que precisa haver uma reflexão constante sobre o que nós estamos fazendo, sobre o nosso coração. A gente não deve viver somente de palavras, somente de respostas, sem nunca parar para analisar, para refletir se há uma coerência entre aquilo que eu respondo e aquilo que eu falo com aquilo que eu faço no dia a dia. Percebe? Mais uma vez, nós somos muito bons em fingir que isso acontece. Mas isso não pode ser fingido, isso não pode acontecer. Você e eu temos uma habilidade de nascença, nata, de ouvir tudo o que está sendo ministrado, falar amém, glória a Deus para tudo, sair daqui, esquecer tudo, dormir e amanhã viver o dia como se nada tivesse sido dito aqui. Nós temos essa habilidade, nós temos essa inclinação natural. Vocês estão entendendo? O difícil, o contraintuitivo, que vai contra a nossa natureza, é justamente o absorver, o refletir, o internalizar, o trazer para mim e viver, praticar. Por isso que a Bíblia fala tanto em praticar, obedecer. Entende? Eu percebo, irmãos, isso eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar de mim. E aí vocês, cada um reflete, analisa o seu coração, a sua vida. Mas eu vou falar de mim. Eu sei que teve muitas vezes que eu perdi palavras que Deus trouxe para nós aqui, justamente por não ter essa atenção, esse cuidado, esse zelo desse terceiro ponto que eu estou falando agora. De vir no culto porque é quinta-feira, porque é domingo, de sentar porque vai começar o culto, de ouvir porque o pastor está pregando, e depois ir embora. E eu não parar em momento algum para olhar e falar, poxa, o que foi ministrado? Porque é de Deus, não é humano. Percebe? Se é de Deus, então eu tenho que ouvir. Então isso tem que impactar, isso tem que mudar alguma coisa na minha vida. Isso tem que gerar alguma resposta na minha vida. E não parar momento algum para fazer essa reflexão, para se colocar diante da palavra, para se colocar diante daquilo que está sendo dito, ensinado, educado, e simplesmente deixar aquilo se perder e aí continuar. Então, essa ação é o segundo filho. É o segundo filho. Percebe a seriedade disso? Porque o segundo filho falou, sim, Senhor, mas não fez. Entende? Eu estou falando de mim. Eu, analisando e pensando e refletindo sobre isso aqui, eu percebi que teve várias ministrações que eu perdi. Que eu, não vou nem dizer que Satanás roubou. Fui eu mesmo que não vivi, não pratiquei isso. Eu mesmo não me atentei, não valorizei, não retive dentro de mim aquilo que foi ministrado por Deus. Ah, significa que eu tenho que decorar todas as ministrações? Não, mas a gente sabe muito bem quando a gente recebeu com atenção, com zelo, com dedicação, e quando a gente simplesmente existiu naquele lugar. Não é verdade?
Isso não pode acontecer, irmãos. A gente não pode permitir que a nossa natureza, que essa inclinação natural, corrompida, pecaminosa, nos roube dessa forma, amém? E como que nós fazemos isso? Construindo bons hábitos. Construindo bons hábitos de refletir na palavra, se for necessário, ouvir novamente a palavra. Vocês percebem? O pastor fala direto, tem algumas ministrações muito chave, muito importantes, muito impactantes. Não que todas não sejam, mas tem algumas que são bem estratégicas, que o pastor fala, olha, eu quero que todos escutem. Inclusive quem veio, quem esteve aqui, escuta de novo. Por quê? Para que isso aqui não aconteça, para que esse terceiro ponto não aconteça. Porque senão, vai passar o tempo e a gente está igual a esses líderes, entende? A gente está igual a eles, com aparência de que vive a vontade de Deus, mas na verdade com motivações erradas, na verdade com impulsos, com um coração errado diante de Deus, entende? Então, construa bons hábitos, analise o seu coração, perceba como nós chegamos e como nós saímos dos cultos. Amém? Porque isso aqui não é um evento. Isso aqui é uma reunião de adoração ao Deus vivo. E a presença dele se faz manifesta. Nós temos que ter o temor de valorizar e de honrar esse momento. Entende? Não estou falando isso repreendendo e querendo que vocês se sintam culpados. Amém? Vocês estão entendendo? Eu estou falando isso com temor diante de Deus, para que haja reflexão e para que haja uma mudança de postura, se assim for necessário, porque eu me coloquei diante disso. E eu falei, eu preciso mudar a forma com que eu valorizo e honro esses momentos, para que eu não perca nada do que Deus está liberando na minha vida. Amém? Fica em pé. Então construa bons hábitos, se for necessário,